Educação à distância, mudando realidades. Olá, vamos dar início ao estudo do conteúdo da Unidade 1 da disciplina de Planejamento Estratégico no Serviço Público. O nosso conteúdo vai versar sobre o histórico e a evolução da estratégia, as principais interpretações da gestão e do planejamento estratégico e o planejamento como função administrativa. E qual é a razão para esse estudo? Qual é o nosso objetivo com esse estudo? O objetivo é compreender a evolução do pensamento estratégico no surgimento do planejamento estratégico nas organizações. Vamos então, em razão da evolução do pensamento estratégico, em razão do surgimento do planejamento, estudar este fenômeno dentro das organizações públicas. Existe uma grande dificuldade em se conceituar estratégia, mas etimologicamente a palavra deriva do grego strategos. Strategos, a arte do general, a arte militar de escolher onde, quando e com quem travar um combate. Nessa nossa retrospectiva, nessa nossa jornada, a gente poderia retroagir aos ensinamentos de Sun Tzu, no século IV, com a sua arte da guerra, ou poderíamos retroagir a 1600 com o Príncipe de Maquiavel, ou poderíamos retroagir a 1700 com o militar prussiano Clausewitz, com o seu famoso tratado da guerra, falando sobre a guerra no Ocidente. Contudo, nós vamos retroagir num momento mais contemporâneo. Nós vamos voltar para Igor Ansoff, que na década de 50 ele faz um estudo do ambiente externo das organizações. Se vocês se recordam, nesse momento da história nós estamos nas teorias da administração, nós estamos com Taylor, Fayol, Elton Mayo, fazendo uma leitura dentro do ambiente interno da organização, suas complexidades, suas dificuldades, mas Igor Ansoff nos chama a atenção para o estudo do ambiente externo, voltar nossos olhos para o ambiente externo, e é isso que ele faz com uma matriz que ele cria e nos deixa, com uma matriz que leva seu nome, matriz de Ansoff, que é uma matriz que vai estudar produto e mercado, produtos novos, produtos existentes, mercados novos, mercados existentes, e essa matriz é uma estratégia, é um instrumento para se analisar as oportunidades de crescimento da organização. Então, essa matriz é uma contribuição que ele nos deixa para essa análise, e é a partir daí que a gente retoma os nossos estudos do planejamento estratégico em si. Nós precisamos fazer alguns destaques. Nesse nosso estudo é importante que a gente renda tributo aí ao momento histórico de 1901, na reorganização do Exército dos Estados Unidos, quando a gente vai ter a primeira aplicação consciente e sistemática dos princípios da administração. Com essa reorganização, o secretário da Guerra de Roosevelt faz uma reorganização do Exército dos Estados Unidos. Em nível nacional, a gente vai ter aí o Plano de Viação Federal. Em 1890, o governo, pelo decreto 159, de 15 de janeiro, ele
constitui uma comissão com 5 cidadãos, 5 engenheiros, que vão estudar e organizar a melhor forma de fazer aí a interligação do nosso país, o escoamento de produtos e riquezas, e aí então ele constitui essa comissão para elaborar esse plano de viação federal. Nós temos aí a imagem desse plano de 1890, e essa comissão se preocupou com os aspectos estratégicos, políticos e econômicos. E ela se manifesta nos seguintes termos: o projeto mostra de fato que os traços gerais das redes foram lançados de maneira a franquear o escoamento dos produtos dos mais importantes vales do país, aproveitar os melhores portos do litoral e, finalmente, facilitar as correspondências interiores dos centros comerciais. Somente na década de 30 é que nós vamos ter uma consolidação maior do planejamento governamental, e a gente vai iniciar os nossos estudos. A partir daí, nós vamos retroagir a partir da década de 30 nos nossos textos complementares e no nosso estudo efetivamente. E nós temos que destacar ainda nessa retrospectiva a constituição de 3 momentos específicos do planejamento estratégico. A gente diz que tem 3 gerações. Na década de 70, com o Michael Porter, que ele traz para a gente as bases do planejamento que a gente tem hoje. O planejamento estratégico nos moldes que nós temos hoje, com planejamento a longo prazo, estabelecimento de missão, visão, valores, isto é Constituição, isso é algo que nos é deixado por Michael Porter. Nós temos a segunda geração na década de 80, com Mitzenberg, e o que Mitzenberg vem fazer? Ele traz críticas ao pensamento de Porter. Ele vem dizer que a visão a médio prazo é mais ideal e não a visão a longo prazo como está em Michael Porter. Ele vem dar ênfase também no estabelecimento de indicadores de desempenho. Então, a ênfase está nas diretrizes, nos objetivos, nas ações, nas diretrizes e nos indicadores de desempenho. E ele deixa uma frase que fica registrada para a gente, que é uma crítica efetiva ao pensamento de Porter. A estratégia não planeja, a estratégia se constrói. E finalmente a gente vai passar pela terceira geração do planejamento de planejamento estratégico, e agora nós já estamos na década de 90 com Norton e Kaplan, e eles trazem a contribuição da mensuração das estratégias. O que eles dizem? Olha, as estratégias vão evoluindo, vão se aperfeiçoando, contudo, a mensuração das mesmas não acontece a mesma coisa, não tem essa mesma evolução. Então, ele traz para a gente a construção do Balance Scorecard, então, com um artigo que eles publicam chamado Balance Scorecard, medidas que impulsionam o desempenho. Kaplan e Norton deixam essa contribuição para a gente. Nós vamos então ver isso também nos nossos textos, tem aí uma síntese dessa construção, mas é importante ainda lembrá-los que a gente vai fazer também um tributo ao esforço do governo federal na planificação global, ou seja, a constituição de um planejamento estratégico em nível governamental federal é possível se observar na construção dos planos de governo. E aí, então, a gente vai para o Plano Quinquenal de Obras e Reaparelhamento da Defesa Nacional, o Plano SALT, o Plano de Metas de Juscelino Kubitschek, o Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico Social, o PAEG, o Plano de Ação Econômica e Governo de 46, o Plano Decenal de Desenvolvimento e os Planos Nacionais de Desenvolvimento. Muito bem, esses planos, eles vão consolidar para a gente o pensamento do planejamento estratégico dentro das organizações públicas. Por isso, nós vamos fazer um estudo
nesses planos também, através dos nossos textos complementares. Fica aí o convite. Lembro que tem outros planos depois disso, mas a ideia é essa. A ideia é mostrar para vocês, a ideia é estudarmos juntos essa consolidação do planejamento estratégico nos órgãos públicos, principalmente no Brasil. Vamos juntos? Educação à distância, mudando realidades.